Olá, eu sou Marcos Elias, sejam bem-vindos ao canal. Esse é um vídeo de Blender voltado a iniciantes e intermediários. É um vídeo muito recomendado, se você mexe com o Blender, está aprendendo, vale a pena ver. Eu vou falar sobre várias formas de seleção no Blender, é um complemento aos meus outros tutoriais de Blender. Tudo que você vai fazer no Blender, você precisa selecionar coisas constantemente, selecionar objetos, selecionar faces, pontos, vértices, então é essencial dominar essas ferramentas. Basicamente no Blender, para você selecionar uma peça, quando você está no modo Edit, você seleciona a peça, aperta Tab e vem aqui para Edit Mode. Para você selecionar tudo ou soltar a seleção de tudo, aperta a letra A de avião mesmo. Para você selecionar uma face, clica nela com o botão direito. Aqui embaixo você escolhe o modo de seleção de vértice, onde você seleciona pontos, de Edge, onde você seleciona linhas, ou de face, onde você seleciona a face. Dependendo do que você vai fazer, cada modo tem as suas particularidades. Você pode alternar entre eles apertando Ctrl Tab, em vez de levar o cursor do mouse até lá embaixo. É muito mais rápido. Para você selecionar mais de uma face ao mesmo tempo, segura Shift enquanto clica com o direito em cada uma delas. Por exemplo, eu tenho essa daqui selecionada, eu quero selecionar toda essa linha. Segura Shift e vai clicando. Existe um método um pouco mais fácil para fazer isso, quando você quer selecionar uma coisa assim, incluindo as intermediárias, que é segurar Ctrl. Seleciona a primeira, segura Ctrl e clica na última, com o botão direito, a menos que você tenha alterado nas opções. Esse método seleciona as faces no caminho que o Blender entende ser o mais curto. Nem sempre ele é tão eficaz. Quando você quer selecionar uma área muito grande, às vezes ele seleciona coisas que você não quer. Vamos supor, eu quero selecionar toda essa coluna aqui. Vou tentar aqui ver se vai funcionar. Eu acabei clicando numa outra peça, acontece isso, ela fica como se estivesse selecionada, mas não está, porque eu estou no modo edição dessa daqui. O que eu faço é teclar Tab, sai do Edit, aperta A, solta a seleção de tudo e logo em seguida aperta Tab novamente. Eu cliquei aqui com o direito nessa última e vou segurar Ctrl e clicar nessa daqui. Ele não selecionou. Não selecionou incluindo as intermediárias, Mesma coisa aqui. Isso acontece porque aqui tem uma quebra. Ela não está em loop perfeito, o para-choque aqui tem um corte. Então nesses casos também, você tem que selecionar de pouquinho em pouquinho. Aqui acontece o que eu falei, ele selecionou, só que ele não selecionou as que eu queria. Cliquei nessa daqui e depois nessa daqui, ele selecionou uma coisa que não tem nada a ver. Nesses casos o esquema é você ir selecionando de pouquinho em pouquinho. Segurando o Ctrl, vai clicando em algumas faces mais pra frente, até ter selecionado tudo que você quis. Estou gravando durante o dia, desculpa os barulhos de fundo, beleza? Eu queria muito fazer esse vídeo para vocês, então estou fazendo do jeito que dá. Outra coisa é a ferramenta de seleção laço. Eu uso bastante ela enquanto eu estou no modo bem de lado. Por exemplo, eu vou teclar 3, 5 para vir para esse modo e vou pegar aqui a lateral do ônibus. Eu quero selecionar, por exemplo, todas essas faces aqui de baixo. Em vez de eu ficar clicando em uma por uma, que vai dar uma volta lascada, eu posso simplesmente apertar Ctrl, clicar com o botão normal do mouse, sem ser o direito agora, clico e arrasto sobre, ele vai desenhar esse laço e selecionar todas elas. No modo que eu estou aqui, eu estou na visualização em wireframe. Apertando Z, você alterna entre o modo sólido ou wireframe. Quando você está no modo wireframe, que aperta Z, ele seleciona também as do verso. Vou pegar aqui em cima que não tem o desenho por trás, você consegue ver as faces lá de trás. Então assim, tem esse pontinho aqui que é da frente, tem aquela que é lá de trás. Se você estiver no modo sólido, isso não acontece. Você vai usar a ferramenta de seleção laço, ele vai pegar somente a que está na frente. Lá de trás não vai ser selecionada. Aquela de cima pegou, Existe uma outra forma de você visualizar as faces que estão atrás sem usar o wireframe, que é nessa ferramenta aqui. Do lado da seleção aqui do Vertex, Edge ou Face, tem esse botãozinho, limitar seleção ao que estiver visível. Você pode clicar nisso. O mesh vai ficar tipo transparente, mostrando as faces lá de trás. Agora se eu fizer a seleção do laço, clique com o direito, segura Ctrl e clica com o normal e arrasta, ele vai selecionar, incluindo as que estiverem lá atrás. Para selecionar a face, normalmente você pode clicar bem no quadradinho dela, ou numa área sobre ela, Se você tiver com dificuldade de selecionar, cada face tem esse quadrinho que fica no centro dela. Leva o cursor até próximo dele para poder selecionar com precisão. Outra forma de seleção muito útil é a seleção box.
Seleção Box, você aperta B e seleciona todo um elemento. Vamos supor, eu quero pegar toda essa traseira. Às vezes para fazer com a seleção manual vai dar um trabalho lascado. Para fazer com a seleção do laço não é muito difícil, né? Mas aqui ficou faltando umas ali. A ferramenta de seleção box é assim, você leva o cursor perto de onde você vai começar, aperta B, clica e arrasta com o botão normal. Tem que passar em cima do centro das faces, essas daqui não foram pegas, então eu vou levar o cursor um pouquinho mais para cá. Aqui assim, aperta B, clica, agora sim selecionou toda essa parte aqui. Essa é a seleção apertando B de bola. Uma outra coisa interessante também é a seleção usando a letra L. A letra L seleciona as peças que estiverem soltas ou quebradas. Isso é útil se você já aprendeu a separar e juntar peças. Quem sabe eu falo disso num outro vídeo. Por exemplo, o para-choque está separado. Uma parte do para-choque eu acredito que está separado, não tenho certeza agora, vamos descobrir. Eu vou levar o cursor até perto de alguma face do para-choque aqui, apertar L. Ele seleciona toda essa peça porque ela está solta. Ela não tem vértices fundidos com os demais. Eu posso levar o mouse aqui, apertar L também, e aqui apertar L também. Para selecionar peças que já estão nesse esquema é muito mais fácil. Aqui posso ter uma dificuldade para selecionar essa do meio aqui, ó. Então eu posso ir para o modo wireframe, levar o mouse aqui perto e apertar L, ele seleciona. No mesmo esquema, Shift com L desseleciona. Ele solta a seleção. Aliás, eu não comentei, né? Na ferramenta de seleção do laço ou do box, o box eu não tenho certeza, o laço pelo menos, vamos supor, eu selecionei aqui à frente. Aí eu quero soltar a seleção dessas peças. Segura Ctrl, Shift, clica e arrasta. Ele vai soltar a seleção do que você passar em cima. Ctrl, Shift, clica e arrasta, passando por cima das faces. Eu vou apertar B e apertar Shift, é o mesmo esquema. B, agora para selecionar. E é isso aí. Com o Shift, solta a seleção. Outra forma que eu quero comentar também é usando a seleção de círculo, apertando a letra C. Aperta C de cavalo, cachorro, roda a rodinha do mouse, você vai ver um círculo. Quando você clicar, tudo que tiver embaixo desse círculo vai ser selecionado. Dependendo do que você está fazendo, essa ferramenta pode ser muito poderosa. Principalmente para modelos orgânicos ou bonecos. Se você clicar com o botão esquerdo, seleciona, e o botão direito, desculpa aí, tem que apertar C de novo porque eu tinha saído da ferramenta, né? Deseleciona. Não, na verdade, desculpa, não é o botão direito, é o Shift. Eu me enganei, foi mal. Aperta C, clica com o botão normal e seleciona. Aí se você seleciona uma coisa que você não quis, enquanto você está nessa ferramenta, você pode apertar C, continua na ferramenta, né? Segura Shift e clica para soltar a seleção. Você pode mesclar os modos, não precisa usar o mesmo sempre. Aperta ESC ou Enter para soltar e voltar ao modo normal, tá? Por exemplo, eu vou selecionar aqui manualmente. Aí eu estou cansado de selecionar manualmente, eu posso segurar Ctrl e clicar nesse último. Não clicou, ele clicou lá atrás. Seleciona esse, segura Ctrl, clica aqui. Aí eu posso, de repente, usar Shift para selecionar um por um. Enfim, você pode mesclar, apertar C, apertar Enter para confirmar a seleção, Ctrl Shift, clique e arrasta para soltar a seleção ali de trás que eu não queria, e por aí vai. Essas são as ferramentas de seleção que eu anotei aqui, que são bastante úteis. E tem outra que é apertando Alt, né, para finalizar o vídeo, vou comentar essa, que apertando Alt você seleciona vários segmentos de uma vez, só que eles precisam estar em um loop perfeito. Esse ônibus está triangulado, como você vê as faces estão triângulos, né? Estão triangulares, então usar a seleção do Alt aqui não vai funcionar, normalmente ele só funciona com faces mais regulares. Então para demonstração eu vou criar um novo arquivo do Blender aqui e vou adicionar uma esfera, deletar tudo isso, Shift A, Mesh, eu vou adicionar aqui uma UV Sphere, uma esfera UV. Entrando no modo de edição, eu vou apertar Alt esquerda mesmo, não sei se funciona com Alt GR, clica com o direito na linha.
Aqui eu estou na ferramenta de seleção de vertex, né, de ponto. Ele seleciona todo esse loop, do início até o final. Não selecionou lá para trás, porque chega nesse ponto aqui, ele está quebrado, ele tem um monte de divisões, então ele não sabe para onde seguir, ele para. Já no caso desses loops na horizontal, ele seleciona o loop inteiro. Na ferramenta de seleção de vértices, se você selecionar os consecutivos, eu apertar Alt Shift para poder selecionar, né, sem soltar a seleção anterior, ele seleciona também as faces que estiverem no meio. Seleção de face funciona no mesmo esquema. Você pode selecionar levando o cursor próximo da linha, nesse sentido ou nesse sentido. Se você segurar Shift, você mescla aí a seleção, né, de vários modos. Depois você pode fazer o que você quiser com as coisas selecionadas. Você pode dar um Scale, Extrude, ES e etc. Caso você faça isso, tem um outro negócio que pode afetar, que é esse negocinho aqui, ó, Pivot Point. Se você marcar Individual Origins, ele vai mover considerando a origem individual de cada um. Aí tem outras formas, elemento ativo, ponto médio, cursor 3D, que é o centro de onde ele vai considerar a movimentação. Aí é um outro tema, poderia caber aí para um outro vídeo. Enfim, essa seleção de loops desse jeito é muito poderosa. Se tiver uma coisa quebrada, eu vou triangular essa peça, por exemplo, apertei Ctrl T nessa face, a ferramenta já não funciona, ela vai pular ela. Aí você pode terminar a seleção manualmente. Ou você tenta apertar Alt J, seleciona as faces que estão trianguladas que você não quer, ele vai voltar a ser um N-gon, né, um polígono com mais de 3 ou 4 vértices. Aí a seleção volta a funcionar normalmente. É isso aí, se você curtiu o vídeo, deixa aí seu like, seu comentário, ajuda a divulgar para os seus amigos que estão aprendendo Blender também, dê essa força. Quanto mais, né, visualização e mais pessoas comentando aí, posso fazer mais vídeos de Blender. Aliás, eu gosto de fazer vídeos de Blender, se você é novo no canal, dá uma conferida aqui, explorando.com.br/tutoriais-blender. Tem um monte de tutoriais que eu fiz para iniciantes mesmo, começando do zero, mostrando a interface do Blender, até chegar ao ponto de fazer alguns ônibus. Então, se você quer modelar ônibus, caminhão, carro, alguma coisa assim, tem vários tutoriais meus que podem servir. Mesmo se você não pretende modelar isso, para modelar casas, prédios, construções, tem algumas dicas aqui também bem interessantes. É isso aí. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!